Graças a todos os irmãos. Nós estamos dentro do encargo que Deus tem dado ao nosso coração, aqueles 4 temas. O primeiro é a visão espiritual. O segundo é a casa espiritual de Deus. O terceiro é edificando a casa. E o quarto é a responsabilidade que nós temos com a casa de Deus. Então, esses 4, o primeiro, nós estivemos hoje, essa manhã, citando algumas coisas. Eu gostaria que os irmãos que gostam de ouvir a palavra de Deus ouçam depois no YouTube o que foi falado sobre visão espiritual. Mas, irmãos, nós precisamos urgentemente de visão espiritual. Nós podemos ter todo o conhecimento bíblico, já falamos isso. Você pode ir para todas as conferências, você pode ouvir todas as mensagens, você pode conhecer a Bíblia toda e você não ver Cristo, não ter uma visão celestial, nem uma visão espiritual. Tem uma visão humana, terrena, intelectual das coisas de Deus, mas não espiritual. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, é através do Espírito Santo de Deus. Pai querido, abre nossos olhos, pinga o teu colírio santo no meu olho, no olho de cada um que está aqui. Possamos ver as glórias de Cristo, contemplar Cristo, amar Cristo, ter devoção a Cristo, reconhecendo a nossa pequenez, o nosso pecado, reconhecer a nossa fraqueza, mas sabendo que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor que perdoa todos os nossos pecados, é o teu sangue que cobre nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Nós, irmãos, lemos vários textos cedo, né? E uma delas é a questão de Paulo, que teve aquela visão na ilha, na estrada de Damasco, que é o capítulo 9 de Atos. E ele pergunta: que és tu, Senhor? E Jesus vai dizer: eu sou Yahvé, a quem você persegue. Meus irmãos, ali estavam dizendo sobre Cristo, é o cabeça da igreja, e ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Lá no Atos 26, 19, ele vai dizer para o rei Agripa: rei Agripa, eu não sou desobediente à visão celestial. Qual é a visão celestial? Cristo e a igreja. Não é Cristo, é a denominação, a instituição do homem. É Cristo e a igreja. A igreja é formada por todos aqueles que nasceram de novo, nasceram de alto. Começa a nossa visão, amados irmãos, lá em João 3,3, e diz: se você não nascer de novo, você não pode ver. Está falando para quem? Para Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos é um religioso, conhecia o Velho Testamento todo, é um maioral da sinagoga, mas ele não tinha nascido. Nascer de novo é nascer de alto, é nascer do Espírito Santo, é nascer celestial, é nascer daquele que desceu do céu para nos fazer ir para o céu, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Então, se você nascer de novo, você não pode ver. Aí inicia a nossa caminhada, a nossa jornada cristã, jornada espiritual. Todos nós nascemos cegos. João capítulo 8, aquele cego de nascença. Todos nós nascemos condenados. Todos nós nascemos com a culpa do pecado. Todos nós nascemos escravos do pecado. Ninguém busca Deus. Todos, amados irmãos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas resplandeceu a glória de Deus em Cristo Jesus. E a glória veio do Senhor responder nossos corações na face do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E através do Espírito Santo Ele deu um novo nascimento, um nascimento do alto. E agora a Bíblia vai dizer o que é o novo nascimento. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo e que se renova. Um novo nascimento. O novo nascimento, meus irmãos, é que nós entendemos agora, à luz de Romanos 6, que quando Cristo morreu, nós morremos com Cristo. Que quando Cristo foi sepultado, nós vamos sepultar com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo para novidade de vida, uma nova vida em Cristo Jesus.
Mas, irmãos, o novo nascimento não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com denominação. O novo nascimento tem a ver com a obra milagrosa do Espírito Santo nas nossas vidas, transportando eu e você do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, fazendo nós como eram filhos do diabo. Jesus diz, João 8, vocês não me ouvem, vocês não me obedecem, porque vocês não são Deus, vocês são filhos do diabo. Mas Jesus veio nos fazer filhos de Deus, pela sua graça e misericórdia. Amados irmãos, a visão celestial é a visão das glórias de Cristo, é a visão da cruz, é a visão do soberano propósito de Deus, é a visão do céu, é a visão da vida de Jesus, é a visão de quem nós somos, de quem nos pertencemos, que é a nossa segurança, qual o propósito nosso nessa vida. Mas, irmãos, podemos dizer que perdemos grandemente da visão espiritual. Quando as nossas vidas têm prioridades erradas, quando aquilo que é principal torna-se secundário, quando aquilo que é buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, essas coisas estão no lugar do primeiro lugar, que é buscar primeiro o reino de Deus. Então nós perdemos a visão, quando nós negligenciamos a palavra de Deus, negligenciamos o que Deus nos diz. Nós negligenciamos o amor à palavra, o amor à oração, o amor a congregar, a casa de Deus. Então nós perdemos a visão espiritual. Se perde a visão espiritual, meus irmãos, quando nós olhamos dizendo eu sou rico, abastado, e não preciso de nada, nem de Deus eu preciso. Eu tenho uma boa religião, tenho um bom local que eu congrego, lá canta, lá prega, lá louva, ora, eu não preciso de nada. Meus irmãos, a igreja de Cristo sem Cristo é uma aberração. Cristo é o cabeça da igreja. E ser o cabeça da igreja, meus irmãos, o que nós, como corpo de Cristo, estamos fazendo? A Bíblia é clara, meus irmãos, para nós, lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 19, olha só o que está dizendo, irmãos. Colossenses 2, 9. Ele diz: Colossenses estava entrando o que, meus irmãos? Aquelas 4 heresias: o judaísmo, misticismo, estava entrando asceticismo, quer dizer, a minha saúde física me santifica, asceticismo, e estava entrando o judaísmo, dias, festas e tudo mais. Jesus falava que tudo isso é sombra, Cristo é a realidade. E ele vai dizer para aqueles irmãos, ele vai dizer assim: e não retendo a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Mas, irmãos, a tendência nossa é não reter a cabeça, não submeter a cabeça, não obedecer a cabeça. Nós confundimos muito a nós mesmos e nós mentimos para nós mesmos como nós temos. Eu amo o Senhor. Mas, irmãos, amar a Deus, lá em João 14 diz assim: aqueles que me amam, eles me obedecem. A coisa que mais nós fazemos é desobedecer a Deus. O que está no coração de Deus é o seu filho, o que está no coração do seu filho é a igreja. Nós devemos amar o filho, amar a igreja, é a casa de Deus. Eu não estou falando do templo, não estou falando do lugar. A igreja do Senhor, a Bíblia diz: onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas no meu nome, estou no meio deles. Essa é a igreja do Senhor. É aqueles que amam o Senhor, passaram pela obra da cruz, são peregrinos em terra estranha. Aqui não é o nosso lar. Mas, irmãos, como nós perdemos a visão de quem nós somos, de quem Cristo é. Por isso amamos pouco Cristo, devotamos pouco a Cristo. As coisas de Deus são totalmente em 5º, 6º, 10º lugar. Eu já falei para os irmãos que quando a gente faz a nossa agenda, muitas vezes da semana, a gente deixa lá no fundo uma pequena linha, colocando a agenda de Deus. Nós colocamos a nossa agenda. Eu vou trabalhar, vou isso, vou naquela festa, vou aqui, naquele aniversário, vou lá, tudo isso. E lá embaixo, a gente põe uma observação: se tudo isso der tempo, eu vou fazer isso. Perdeu a visão celestial.
Mas irmãos, se Jesus está voltando, quem você é? Você é a noiva nécia ou a prudente? Ele está voltando. E quando ele vier, não tem tempo mais. Perder a visão celestial, amados irmãos, é ganhar a visão do mundo, a visão da carne, a visão de Satanás. Toda vez que nós viramos as costas para Deus, nós estamos olhando para o mundo. E Deus é claro, amados irmãos, não ameis o mundo e tudo que no mundo há, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a sujeira da vida. Não ame o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Irmãos, como nós perdemos a noção de prioridade na nossa vida, uma visão celestial. Uma visão maravilhosa, amados irmãos, é ver Cristo, é contemplar Cristo. Toda visão, amados irmãos, que não leva a obediência, a rendição, a quebrantamento, a consagração, a devoção, é visionário. Não é visão celestial. A visão do celestial, ela traz para nós uma revelação de Cristo crescente. Ela traz uma resolução minha e sua. E ela traz uma revolução na nossa vida. Não somos mais quem nós éramos. Nossas prioridades mudaram. A palavra de Deus é claríssima. Se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas lá de cima, buscai as coisas lá de cima, não aquilo que é terreno. A sua vida está escondida em Cristo Jesus, e Cristo que é a nossa vida quando se manifestar. Amados irmãos, essa é a visão celestial. A visão celestial, quando você entra para Romanos, para Efésios capítulo 4, vai dizer: rogo, pois, irmãos, que eu sou prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno na vossa vocação. Qual é a vocação sua? É terrena? Não, é celestial. É o céu, a terra. Como é que Deus vai expressar? Vai se expressar aqui na terra. Ele se expressa através do corpo de Cristo, que obedece à cabeça, tendo a expressão de Cristo na sua vida. A igreja deve ser a revelação do invisível, não a revelação desse mundo, da prosperidade desse mundo, da religiosidade vazia. Não, irmãos. Quando Deus disse: haja luz, houve luz, tudo houve separação. E quando Jesus entra na nossa vida, começa a haver separação na nossa vida. Não somos mais a mesma pessoa. Não somos mais. Nós agora somos filhos de Deus. Vós estáveis mortos no vosso devido pecado, Deus deu vida. Que vida que nos deu? Vida celestial, vida de Cristo, vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, será que nós entendemos e ganhamos a vida? E por que nós damos mais visão às coisas terrenas do que às coisas celestiais? Porque perdemos a vida. Falamos daquele homem que estava cego, Jesus tocou nele e Jesus perguntou para ele: olha, o que você está vendo? Olha, estou vendo homens e árvores, mas não estou vendo, não estou discernindo bem, mas já está enxergando. Ele nasceu de novo. Aí Jesus procura novamente. E agora? Bom, agora estou vendo claramente. Eu sei o que é a árvore, eu sei o que é o homem. Qual é o remédio que Deus dá para a igreja de Laodiceia, que deixou Jesus do lado de fora? E ele vai dizer: o livro vai ungir os vossos olhos para que vocês vejam. Irmãos, oração de Paulo: que seja iluminado o vosso coração, que vocês vejam o chamado de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Vejam, meus irmãos, nós falamos sobre Jó, aquele homem, dizer 5 características que Deus deu daquele homem, mas tem coisa que Deus quer fazer conosco, que é muito mais, é salvação, é graça, misericórdia de Deus, isso é maravilhoso. Mas, irmãos, você é salvo para quê? Você é salvo para quê? Para dizer que é um crente, que é um cristão? Não, irmãos, nós somos salvos, chamados para sermos de Jesus, é propriedade. Nós somos chamados para sermos santos, separados desse mundo, separados para Deus. E Jó termina, depois de todo aquele trabalho que Deus fez
calou. Quem começa a falar o Espírito Santo, depois Deus se manifesta na vida de Jó, através do redemoinho. O que Deus estava falando? 2 vezes redemoinho. Deus estava olhando para Jó. Jó, estou tirando você dessa vida terrena para uma vida celestial. Estou tirando você dessas prioridades que é da sua vida terrena para uma vida celestial. E Jó vai dizer: bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes eu ouvia falar de ti. Amados irmãos, nós temos ouvido falar de Jesus. Quantas conferências, quantas Bíblias, quantos comentários bíblicos, quantos livros. E Jó vai dizer: agora meus olhos te veem. Nós queremos ver Jesus. Amados irmãos, ver Jesus pela fé. Aqueles irmãos antigos viam a cidade, almejavam por ela, mas estavam lá, Abraão, Jacó. Eles olhavam para a eternidade, visão celestial, visão espiritual. Amados irmãos, nós temos negado a visão celestial. Não verbalmente, pela nossa atitude, pela nossa vida, pela nossa prioridade. Eu digo para os irmãos: se tem alguma coisa que vai acontecer na sua vida, alguém te convida para qualquer coisa, imediatamente que você não pensa. Mas Jesus fala assim: não deixemos de congregar, quanto mais o dia se aproxima. Isso não preciso. Por quê? Perdeu a visão. Não estou dizendo que você perdeu a salvação, não se perde a salvação, mas a visão celestial a gente perde. No desobediente, a visão que Deus tem dado para nossas vidas. Para que Deus dá a visão para mim e para você, irmãos, celestial? Ele quer operar algo glorioso em nossas vidas. Hebreus 2:10 diz assim: conduzindo muitos seus filhos à glória. Ver a glória de Deus, meus irmãos, deveria ser o fascínio do meu coração, do seu coração. Ver a glória de Cristo. Deveria ser um fascínio do meu e seu coração, ansiar pela vinda de Cristo. Deveria ser um fascínio no meu e seu coração, ansiar para ver Jesus. E um dia nós vamos ver face a face e seremos semelhantes a Ele. Amados irmãos, o que é terreno nos prende muito, o que é visível nos prende muito, mas aquilo que é invisível, que é eterno, amados irmãos, deve ocupar a nossa visão, o nosso coração, o nosso andar, o nosso servir a Deus. Não temos tempo para Deus, perdemos a visão celestial. Irmãos, Paulo diz em Gálatas: corri bem. Quem fascinou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Vocês começaram no Espírito, tendo a visão celestial, agora está voltando na carne? Estão voltando na lei? Paulo vai dizer: eu morri para a lei. Olha só, eu morri para mim mesmo. Eu morri para esse mundo. Eu morri para a carne. 4 mortes que você vê em Gálatas capítulo 1 até o capítulo 6. Para quê? Eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Mas irmãos, todos os nossos caminhos, depois que tiramos os olhos de Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, se nós estamos olhando para Cristo, nós vamos ganhando visão de Cristo, e nós vamos sendo ganhos no nosso coração, a nossa mente, o nosso serviço, o nosso andar para Cristo e para a glória de Cristo. Irmãos, nós somos chamados para quê? Para ser um religioso frequentar uma assembleia? Não. Nós somos chamados para glorificar a Cristo. Nós somos chamados, mas irmãos, para ser
embaixadores de Cristo nesse mundo perdido. Nós somos chamados para ser o bom perfume de Cristo para a podridão desse mundo. Nós somos chamados, amados irmãos, como uma carta viva, escrita pelo Espírito Santo, a vida de Cristo para esse mundo. Nós somos chamados a ser conformados à imagem, à semelhança de Jesus, para que Cristo seja tudo em todos, que Cristo seja visto em nós, amados irmãos. Perdemos, amados irmãos. É só olhar para nossas vidas e põe prioridade. Nós vamos ficar abismados de ver onde que nós colocamos Cristo, a sua palavra, a oração e congregar. Onde que nós colocamos? Não adianta, amados irmãos, nós dizer que nós temos a visão, se a nossa vida não demonstra isso. Quanto mais você contempla Cristo, mais você ama Cristo, você tem devoção a Cristo, você consagra a sua vida a Cristo. Você quer mais Ele. Você não quer ficar, amados irmãos, naquele rio que sai do trono da graça de Deus, esse rio profundo, eterno, maravilhoso. Você põe os pés. Você não quer só isso. Você caminha mais, até ser dominado, conquistado, encharcado por presença do Espírito Santo na sua vida. Mas o que nós queremos, irmãos? Quando a visão celestial nos dá, Deus nos dá através do Espírito Santo, ela nos atrai, nos conquista, nos torna parte dessa visão. Você não é um visionário. Eu conheço a Bíblia toda, e daí? Você é um visionário. Não, visão celestial tem realidade espiritual. Quando Pedro chega perto de Jesus, o que Pedro disse? Senhor, não chega perto de mim, eu sou um pecador. A visão de Cristo, visão de nós mesmos. É como se estivesse dizendo: Jesus, eu sou um pecador, mas não vai embora, porque o Senhor é tudo que eu preciso. Está vendo, meus irmãos? O que é visão? Aquela mulher pecadora que entra na casa de Simão, religioso, tem uma boa religião, mas está indo para o inferno. Ela entra aos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, beija os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Mas irmãos, e Simão não fez nada disso? Tratou Jesus como qualquer. Talvez você esteja tratando Jesus como qualquer, não dando a Ele a honra, a reverência, o temor, o amor, a devoção a Jesus Cristo. Falta de visão espiritual. A visão celestial é para uma vocação, meus irmãos. Nós somos chamados para uma vocação. Qual a nossa vocação? Qual o nosso chamamento? A Bíblia diz, lá em Romanos, vamos ler lá em Romanos 8, olha o que diz. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? É o propósito meu? Não, é o propósito dele. E qual o propósito dele? Ele vai dizer: porquanto os que de antemão conheceu. Isso quer dizer, antes da eternidade, também os predestinou. Qual é o destino? O nosso chamado, meus irmãos, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E ele continua dizendo: ao que Deus predestinou, ele também chamou, e aqueles que ele chamou, ele justificou, e aqueles que ele justificou, ele glorificou. A glorificação fala da glorificação do nosso corpo, quando Jesus voltar. Ele já fez tudo. O que nós temos feito, amados irmãos? A visão de Cristo revoluciona a nossa vida. As coisas terrenas vão ficando para trás.
Já falamos em Hebreus, aqueles judeus que foram regenerados pela graça de Deus, são cristãos agora. A carta está dizendo para ele aí, mas por que vocês deveriam ser mestres? Vocês precisam estar ensinando sobre arrependimento e tudo mais. 10 anos de caminhada, irmãos, quantos anos você ia ter? Nessa caminhada perdemos a visão. A visão servicial. Ela revoluciona a nossa vida. Ela revoluciona, amados irmãos, a nossa vida pessoal. Revoluciona a nossa vida conjugal. Revoluciona a nossa família. Revoluciona a nossa vida nesse mundo. Revoluciona o nosso trabalho neste mundo. Como se estivesse trabalhando para Deus. Ela revoluciona a nossa visão de quem é a igreja, quem é o nosso Senhor. É uma revolução, meus irmãos. Vai perguntar para aquele cego, mas daí, o que aconteceu com você? Eu só sei de uma coisa, antes eu era cego, agora eu vejo. Você sabe o que aconteceu com ele lá em João 9? Até a família abandonou ele. E a sinagoga abandonou ele. Porque, meus irmãos, o judaísmo não aceita Jesus Cristo como Salvador. O judaísmo não aceita o milagre do céu que é Jesus Cristo. O judaísmo gosta de festas, figuras. Todas as festas, as figuras do Velho Testamento, todas elas se consumam em Cristo Jesus. Havendo Deus outrora falado aos profetas, através de várias formas, hoje fala do Filho, o Filho de Deus. Mas, irmão, isso nos leva a uma vida fora de nós, fora dos nossos interesses pessoais, mas também liberta-nos das coisas terrenas, dos apegos, dos tempos. É tempo de viver, preocupar com suas casas forradas, enquanto a casa de Deus está desolada. Está vendo, meus irmãos? Quem é que quer se preocupa com a casa de Deus, que não é esse prédio, nenhum desses prédios que tem? Quem é a casa de Deus? É a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 5,15. Efésios 3, versículo 6. Hebreus 3,6 também vai dizer: nós somos a casa de Deus. O que nós temos feito? Quanto mais nós temos visão de Cristo, nós somos mais ligados ao céu do que à terra. Somos ligados mais ao invisível do que ao visível. Somos ligados mais ao eterno do que aquilo que é terreno, passageiro, finito. Nos liga cada vez mais ao céu. Por isso, aqueles irmãos, em todas as suas dificuldades e naquelas arenas, eles cantavam, meus irmãos. Eles tinham a visão celestial. Eles estavam vendo o invisível. Eles estavam esperando aquele que é nossa esperança. Eles sabiam, quem tem crido, que é poderoso para guardar o seu depósito. Irmãos, acontece qualquer coisa em nossa vida.